Bom pessoal, vamos à aula. Nós temos como nossa primeira aula, tem por tema apoios, seus tipos e classes. Bom, primeiramente vamos falar dos corpos sólidos, para que nós possamos entender, conhecer o que é um corpo sólido. Geralmente é difícil de compreender, olhar algo e dizer que aquilo ali é um corpo sólido. Nós podemos dizer, água é um corpo sólido? É uma questão. Então, nós entendemos corpo sólido como sendo tudo aquilo que é tangível ou pode se pegar. Temos exemplo a madeira, aço, prego, etc. Ou a caneta que está em sua mão. Tudo aquilo que você consegue pegar é corpo sólido. Bom, conhecendo agora o que são corpos sólidos, vamos falar equilíbrio dos corpos sólidos. Quando é que um corpo sólido está em equilíbrio? Um corpo sólido está em equilíbrio quando todas as forças que atuam nele são nulas. Ou seja, um corpo sólido se acha em equilíbrio quando as forças que nele atuam são nulas. Que quer dizer o seguinte: para eu estar em equilíbrio, não pode existir nenhuma força que deve atuar em meu corpo que possa lhe provocar uma movimentação ou uma perturbação. Ou seja, a força de gravidade, ou seja, a força que eu exerço para o chão e o chão exerce para mim, deve ser nula. Logo, a este corpo dizemos nós que encontra-se em equilíbrio. Para um corpo estar em equilíbrio, existe um sistema de equações que são chamadas de condições de equilíbrio. Estamos aqui, somatório das forças em x, que deve ser igual a zero, e estamos aqui somatório das forças em y e somatório do momento. Como aplicarmos? Nós falamos forças em x. Vou primeiro apresentar aqui o sistema cartesiano ortogonal, que geralmente esse aqui é o mais conhecido, que nos faz referência, ou seja, nos ilustra o que são forças em x e o que são forças em y. No sistema cartesiano eu só consigo ver a orientação da força em y e consigo ver a orientação da força em x. O que quer dizer? As forças em x são todas as forças que atuam horizontalmente num corpo. E as forças verticais são as forças que atuam verticalmente em um corpo. Então, para um corpo estar em equilíbrio, todas as forças que atuarem nele horizontalmente devem ser iguais a zero. Todas as forças que atuarem verticalmente também devem ser iguais a zero. Nós também destacamos aqui um momento. Somatório do momento do corpo deve ser igual a zero. Exemplo aqui, temos um objeto aqui, uma nossa viga aqui. Bom, olhamos a seguinte, nós vimos que a viga é uma viga bem apoiada com apoio móvel. Somatório do momento, ou seja, deve ser igual a zero. Neste corpo aqui, para estar em equilíbrio, não pode haver momento, ou seja, a estrutura não pode se movimentar desse tipo. Para um corpo estar em equilíbrio, todo momento que atuar nele deve ser igual a zero. Se o momento não ser igual a zero, veja como é que a estrutura estará. Passa de 1 para 2. Então, nessas condições, nós falamos que o corpo não está em equilíbrio. Esse corpo aqui está em oblíquo, o primeiro corpo. Este corpo está em oblíquo, então, enquanto que este está em horizontal. Então, nós vamos ver entre o horizontal e o oblíquo, nós vamos ver o que está em equilíbrio é o que está na horizontal. O oblíquo não está em equilíbrio. Já conhecemos condições para que um corpo esteja em equilíbrio. Então, vamos falar também dos apoios. Vamos falar dos apoios. Apoios e seus tipos. O que são apoios?
Nós dizemos que apoios são elementos estruturais verticalmente posicionados e que têm a função de assegurar outros elementos estruturais posicionados na horizontais. E quer dizer o seguinte, o apoio tem a função de equilibrar, ou seja, são posicionadas verticalmente, que temos como, por exemplo, uma estrutura como esta. Temos estes que estão posicionadas verticalmente e temos estes que estão posicionadas horizontalmente. Esta aqui é a nossa terra. Então dizemos como chamamos apoio a estes elementos que estão posicionados verticalmente, que suportam essa estrutura que está posicionada horizontalmente. Podemos dar exemplo casos de pilares. Geralmente, quando falamos mais de apoio, estamos a falar de pilares. E também existem paredes que funcionam como pilares para certos tipos de vigas. Temos como segundo caso, nós estamos a ver que aqui é uma parede que está a atuar como um apoio para esta viga. Então, conhecendo isto, nos faz entender o seguinte, que se me perguntarem o que é apoio, ou de dizer apoio, por exemplo, é um pilar que está a suportar uma determinada carga. Bom, conhecendo agora, já conhecemos apoio e seus tipos. Conhecemos primeiro o que são apoios, logo vamos falar dos seus tipos. Existem 3 tipos principais de apoios, que são, nós destacamos alguns tipos, que são apoios móveis ou da primeira espécie ou gênero, que são representados geralmente, como a figura aqui ilustra, um triângulo que tem umas rodas, logo mostra que a estrutura é móvel, se movimenta por causa dessas rodas. Nós também vimos aqui também um triângulo que está embaixo, tem uma reta. Então logo nos faz entender que ele não está, ou seja, é algo móvel. Então, vamos dar um exemplo de, usando apoios móveis, é a nossa estrutura ao lado aqui. Vejamos o seguinte, nós aqui temos uma estrutura em que temos um apoio móvel aqui, que é de A a B. Há uma determinada distância entre eles, A e B. Bom, logo da primeira, vocês viram que eu logo chamei de estrutura hipostática. Por que eu chamei de estrutura hipostática? Logo é importante saber o que é. Para sabermos estruturas hipostáticas, temos que saber grau de liberdade. Logo, os apoios, além de nos facilitarem segurarem a estrutura, nos trazem mais um grande conhecimento, saber o que são graus de liberdade. Então, vamos abordar agora sobre graus de liberdade. Graus de liberdade são possíveis movimentações que uma estrutura pode vir a ter. Então, afirmo eu hoje que toda estrutura que tiverem como apoio móvel uma estrutura biapoiada que tenha apoios móveis, nós chamamos de estrutura hipostática. Por que estrutura hipostática? Porque o apoio móvel tem 2 graus de liberdade, que quer dizer o seguinte, a estrutura se movimenta horizontalmente e pode criar um determinado giro. Se cria logo um determinado giro, logo nós vamos dizer como sofre um momento, que quer dizer o seguinte, simplesmente nas estruturas hipostáticas há uma determinada restrições para apoios da primeira espécie. Quais são as restrições? A estrutura pode se movimentar horizontalmente ou criar momento, mas nunca se movimentar verticalmente. Essa é a tal dita restrição. Logo, por ela se movimentar horizontalmente e poder girar, nós chamamos que dizemos como ela tem 2 graus de liberdade e uma restrição. Qual é essa restrição? Só temos reações verticais. Bom, olhando para nossas equações de equilíbrio, vamos dizer como estas aqui simplesmente tem uma reação aqui no A, AY, e tem uma outra reação em B, Y. Logo dizemos como os números de reações são menores que o número de equações.
nós temos uma, duas, três equações, enquanto que a nossa estrutura simplesmente satisfaz uma única condição, que é somatório das forças y, mas as somatório das forças em x não se encontra, e somatório do momento não se encontra, por ela ter 2 graus de liberdade. Então essas estruturas nós chamamos de estruturas hipostáticas. Bom, vamos agora falar de apoios fixos, ou da segunda espécie. Esta aqui é a simbologia, ou seja, a característica de um apoio fixo. E temos uma estrutura aqui ao lado, uma estrutura que tem um apoio fixo e um móvel. Já não é novidade chamar de móvel, porque nós sabemos o porquê é móvel. Então, temos uma estrutura com apoio fixo e uma móvel, de A a B. Então, uma determinada distância. A esta estrutura nós chamamos de estrutura isostática. Por que nós chamamos de estrutura isostática? Este apoio fixo aqui tem 1 grau de liberdade. Logo, se tem 1 grau de liberdade, qual é esse grau de liberdade? Ela só pode girar ou pode criar momento, mas ela satisfaz a condição das forças em x e as forças em y. A única condição e a propósito, satisfaz as 3 condições, que quer dizer o seguinte: a este apoio aqui tem 1 grau de liberdade, que é somatório das forças em x, somatório das forças em y. E olhando o B, o apoio móvel, tem uma única força, uma única restrição, que é BY. Logo, nós se contarmos aqui, dizemos como são 3 reações que são iguais ao número de equações. Quando uma estrutura haver 3 reações, que é AX, AY e BY, que é igual ao número de equações, nós chamamos de estrutura isostática. Mas falando de estrutura isostática, simplesmente quando vos perguntar o que é estrutura isostática, você diz que estrutura isostática é aquela que tem 1 grau de liberdade, que ela só pode girar, mas as forças em x satisfazem-se, as forças em y se satisfazem. Ok. Eu penso que para estruturas isostáticas não há muita novidade. Geralmente, as que mais se usam e vamos calcular muito são as estruturas isostáticas, logo vamos passar para as estruturas hiperestáticas. Aliás, estava a me faltar um detalhe, em dizer o seguinte: a estrutura isostática pode-se suprimir o apoio que está em A, vai se tornar hipostática. Ou seja, a estrutura que tenha um apoio fixo e um móvel, você suprimir o móvel, vai passar a ter uma estrutura hipostática. Logo nós dizemos estrutura isostática pode passar a ser estrutura hipostática. Esta é a nota que eu queria deixar. Então vamos falar dos apoios encastrados. A última, o apoio encastrado ou da terceira espécie ou gênero. Encastramento. Encastramento nós também já sabemos, né? No campo nós já vimos quando é que algo é encastrado. Quando o engenheiro vem ali e diz para o mestre que tem que se encastrar. Então nós sabemos o que é um encastramento. Geralmente nós representamos da seguinte maneira. Representamos dessa maneira aqui, que é esta daqui. Então nós já sabemos agora sim o que é um encastramento. Tem outros tipos de apoios que nós não achamos conveniente citar. Só nós podemos chamar pelo nome. Temos rolete, temos pino. Em outras ocasiões assim, só que não são mais usuais, nós só simplesmente mostramos as mais usuais. Bom, falando de encastramento, nós vamos ver uma estrutura que está ao nosso lado, que é de A a B. Ela está encastrada em 2 direções. Está encastrada em A e está encastrada em B. Nós chamamos de o apoio encastrado, ou seja, da terceira espécie ou gênero. Nós falamos que não tem nenhum grau de liberdade. Que quer dizer o quê? Ela satisfaz as forças em x, satisfaz as forças em y, satisfaz o momento. Logo, ela não tem nenhum grau de liberdade. Estruturas hiperestáticas não têm nenhum grau de liberdade, em outras palavras.
Em outros casos também podem se representar com apoio fixo. Exemplo é o seguinte, aqui ter um apoio fixo, aqui ter um apoio fixo. Então nós vamos chamar também essa estrutura uma estrutura hiperestática. Mas olhando para nosso caso aqui, nós estamos encastrados em duas direções. Vamos contar o número de reações. Esta aqui satisfaz a reação em AY, satisfaz a reação em AX e tem um momento. Logo contando aqui temos 1, 2, 3. Vindo aqui temos uma BY e também temos BX e temos um momento. E contando também são 1, 2, 3. Somando são 6 reações que são maiores que o número de equações. Que nem dizer, as reações são maiores que o número de equações. Logo, condições de equilíbrio. Logo nós dizemos como esta estrutura é uma estrutura hiperestática. Bom, a nossa videoaula sobre esses assuntos de conhecer um corpo sólido, conhecer um corpo que está em equilíbrio, conhecer apoios, tipos de estrutura, termina por aqui. Pedimos que vossa contribuição, né? Pedimos vossa contribuição e também vossa motivação, dando um like e se subscrever no canal. Temos muito para dar. Nós simplesmente queremos simplificar o pensamento dos nossos, de ver as coisas, né? Simplificar o conhecimento de ver as coisas. Bom, qualquer dúvida ou quem querer mais esclarecimento sobre um assunto que eu possivelmente não citei, o canal é esse mesmo, Técnico Civil. Estaremos aqui para ajudar